Olá, amigos, sejam bem-vindos. Para você que não me conhece, eu me chamo Ellen Pires e começa agora o vídeo do nosso canal Relato Sobrenatural. Bom, gente, hoje é o primeiro vídeo do canal Relato Sobrenatural. Esse canal, ele foi criado porque eu gosto muito de relato sobrenatural. E eu acredito que muita gente também goste, é um assunto que é muito misterioso. Eu acho que muita gente passa por isso. E eu decidi fazer esse canal, mas eu vou trazer contos, lendas. Fora isso, eu também quero trazer histórias sobrenaturais reais. Histórias no nosso estado do Pará, nos bairros que a gente conhece, no bairro que você mora. Então, o canal está sendo feito para isso, para a gente conhecer um pouco mais do lugar que a gente mora, mas descobrir relatos de pessoas reais que passaram por situações que nem elas mesmas sabem explicar. Então, o intuito do canal é esse. Eu espero que você goste. Se você conhece alguém que gosta do conteúdo do canal, conta lá pro seu amigo que também gosta, se inscreve, curte nosso canal, dá essa força aí, que eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das histórias que vão ser contadas aqui. Vamos agora ao primeiro relato. O Homem de Branco na Pedreira. O relato de hoje foi enviado por um morador do bairro da Pedreira. Ele enviou o seu relato para o e-mail do nosso canal. Vou falar nisso. Se você tiver um relato para contar, mande para o nosso e-mail. Vai aparecer bem aí embaixo, tá bom? E eu vou ficar muito feliz de contar o seu relato. Fica ligado que o seu relato vai ser contado aqui, tá bom? Então vamos ao relato. Então esse morador é do bairro da Pedreira. Ele se identificou, colocou o nome, endereço, mas eu prefiro manter em oculto isso. Esse relato aconteceu em 2011. Vamos ao relato. Era dia 30 de dezembro por volta das 23h45 da noite. Eu estava com os amigos tomando uma cerveja no centro de Belém. Eu havia saído do meu trabalho às 22 horas da noite, pois estávamos realizando uma reposição de mercadoria, além de uma arrumação de algumas peças que o cliente deixa fora do lugar. Quem trabalha em loja de roupa sabe disso. E também as pessoas sabem que essa época de fim de ano é uma época bem puxada para quem trabalha no comércio de Belém. Por ser um horário já tarde e pelo cansaço, eu decidi tomar uma cerveja para esfriar a cabeça e fui com os meus amigos, que trabalham ali próximo. Fomos para uma daquelas barracas que fica ali pelo Ver o Peso e ficamos lá bebendo mais ou menos uma hora e meia, não lembro muito bem exatamente quanto tempo ficamos ali. Olhei no relógio e vi que havia perdido a condução, pois eu havia perdido o horário do ônibus e meus companheiros que estavam bebendo comigo também. Decidimos então que os três íamos caminhando para casa. Estávamos conversando alegremente. Era possível que o álcool já tivesse feito um pequeno efeito para fazer com que a gente se sentisse suficientemente corajoso para encarar aquela pernada. Fomos seguindo rumo pela Castilhos França. A Castilhos França, para quem não sabe, é aquela rua ali onde tem a estação das docas. Continuando, eles foram caminhando pela Castilhos França. Chegamos no início da doca. Fomos cortando aquelas ruas até chegarmos perto do bairro Umarizal, mais precisamente próximo à Praça Brasil. Um amigo meu entrou em uma casa ali na redondeza da praça, era onde ele morava. Seguimos então eu e o meu outro amigo. E logo à frente ele entraria numa vila próximo ao Hospital Santa Casa. Logo ele chegou ao destino. Nos despedimos e ele entrou. Eu segui. Faltava 2 quarteirões para eu chegar no início da Pedro Miranda. Quando eu dobrei a rua e cheguei no início da Pedro Miranda, eu fui andando do mesmo lado onde fica o Cesep, caminhando tranquilamente. Se passaram 2 carros era muito,
Mas eu estava tranquilo, olhei no relógio e eram praticamente 20 para 1. Caminharam bem rápido, hein? E continuei a caminhar. Logo à minha frente, no canto do canal da Antônio Baena, avistei um senhor de branco parado. Pensei que poderia ser um morador de rua, ou alguém que poderia estar ali esperando outra pessoa. Apesar do horário, eu não estranhei de início e segui em frente até passar por ele. Confesso que quando passei ao lado dele, senti um frio na espinha. Dei boa noite e resolvi olhar para ele. Pasmem, eu não consegui ver o rosto dele. Eu gelei inteiro imediatamente. E ele me disse: bebericou e nem me trouxe um gole, né? Nesse momento, eu senti que o meu corpo começou a tremer. Minhas pernas estavam bambas. Eu não conseguia dizer uma palavra. Me virei rapidamente e continuei caminhando. Mais ou menos quando tinha dado uns 5 a 7 passos, olhei para trás e em questão de minutos percebi que aquele senhor não estava mais ali. Naquele momento, eu senti muito, mas muito medo. Resolvi andar mais rápido. Quando me voltei para o sentido que eu deveria seguir, senti um sopro no meu ouvido e uma voz que disse: caminha, homem, a noite não pertence aos vivos. Depois do que eu ouvi e daquele vento frio no meu ouvido, eu não tive outra solução a não ser correr. Correr muito. Naquela hora, acredito que o álcool até tinha passado do meu corpo. Eu corri tão rápido que cheguei em minutos na vila onde eu moro. E moro até hoje. Ela fica na rua Álvaro Adolfo. Eu nunca corri tanto na minha vida. Entrei gritando na vila que acordou todos os meus vizinhos. Foi então que minha mãe e minha esposa abriram a porta achando que eu tinha sido assaltada. Entrei em casa me tremendo inteiro. Na hora fiquei meio receoso de contar para minha mãe o que tinha acontecido. Disse apenas que tinha levado uma carreira de alguém. Não sabia quem era, mas tinha alguém atrás de mim. Fiquei meio envergonhado de contar o que aconteceu. Mas no dia seguinte, logo que amanheceu e eu estava me preparando para ir trabalhar, chamei a minha mãe e disse o que tinha acontecido. Ela me alertou para que eu nunca mais viesse andando àquele horário e disse que poderia ser um espírito que muitos moradores antigos da Pedreira dizem que fica vagando por ali. Ou que também poderia ser uma entidade que estava ali caminhando, esperando alguém ou alguma coisa. Desde aquele dia, depois daquela experiência, eu nunca mais me arrisquei a vir do meu trabalho caminhando à noite sozinha. E aí? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu tenho a minha. E, gente, o que vocês fariam? A noite é uma coisa bem complicada porque nós temos que ter muito cuidado, não só com os perigos, né, que rondam a noite. A nossa cidade é uma cidade perigosa, como qualquer outra, né? Mas existem coisas que a gente não sabe explicar. Muitas pessoas não acreditam no sobrenatural, certo? Na maioria das vezes, as pessoas que acreditam são pessoas que passaram por experiências. Porém, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Quem não bebeu e se achou corajoso de atravessar, eu vou andando para casa, entendeu? Vou pegar só até a metade do caminho, uma condução, um ônibus, uma van, o que for, e de lá eu vou para casa. Bebeu, se sentiu corajoso e foi para casa. Gente, tem muita coisa por aí que a gente não sabe, não tem explicação. E ó, dá uma carreira na gente, né? Deixa sua opinião aqui, comenta aí o que você acha disso. O caso é cabuloso. Vamos agora falar sobre lendas. O nosso canal nem sempre vai ter essa mesma sequência, né? Mas eu vou tentar seguir essa mesma sequência de fazer um relato real, uma lenda e
finalizar com um local do nosso estado, do nosso município, de Belém ou Ananindeua, seja de onde for, sobre algum local conhecido como um local assombrado. E hoje, na lenda de hoje, nós vamos falar de ninguém mais e ninguém menos que Matinta Pereira. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma lenda que é muito conhecida. Dificilmente um paraense não vai ter ouvido falar sobre a Matinta Pereira, né? Nem que seja um conhecido, de conhecido com uma história aí, mas todo mundo já ouviu falar, né? E eu vou ler um pouquinho aqui, vou descrever um pouquinho sobre essa lenda, sobre esse personagem. Matinta Pereira é um personagem folclórico brasileiro. Dizem que trata-se de uma bruxa velha, que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas, que se põe a assobiar e que só quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo que faça com que ela pare de assobiar. No caso, pode ser tabaco, café, cachaça, peixe. Assim, a Matinta para e voa. Mas no dia seguinte ela vai até a casa do morador, perturbando, cobrando o que ele combinou dar para ela. Caso o prometido seja negado, ela roga uma desgraça no dono da casa, que fez a promessa e não cumpriu. Não se sabe ao certo onde essa lenda se originou. Muitos dizem que se trata de uma feiticeira que usa de magia para se transformar em Matinta. Mas os velhos, os nossos antigos, dizem que isso é uma sina hereditária, uma maldição que é passada de mãe para filha. Caso esta feiticeira não tenha uma filha que possa ser herdeira, ela fica beirando as ruas, as florestas, à noite, pairando, esperando que alguém passe, na verdade uma mulher, que ela passe para que finalmente ela pergunte quem quer, e se essa moça responder, eu quero, ela se torna a próxima Matinta. O que vocês acham disso? Eu vou trazer muitos relatos ainda de Matinta, relatos de pessoas que já entraram em contato comigo, que afirmam que são histórias reais, apesar de muita gente dizer que é lenda, mas muitas pessoas que afirmam sim ter passado por situações sobrenatural com essa lenda que é tão falada no nosso estado, que é a Matinta Pereira. Cemitério da Soledade. Você conhece o Cemitério da Soledade? Talvez você conheça, mas não esteja unindo o nome ao lugar. O Cemitério da Soledade fica ali próximo à Praça Batista Campos. Tenho certeza que você conhece essa praça. Então, esse cemitério tem muitos anos de existência e ele abriga muito mistério, muita história. Como eu disse, eu sempre vou trazer ao final do vídeo lugares que costumam ser taxados como lugares assombrados. E o Cemitério da Soledade é um deles. Eu vou contar um pouquinho sobre a história da existência desde o início do Cemitério da Soledade. O Cemitério da Soledade fica localizado na Avenida Cezedelo Correia, no bairro de Batista Campos. Este cemitério foi inaugurado em 1850. Naquela época, as famílias nobres e ricas eram sepultadas na igreja. E o Cemitério da Soledade foi criado para ser enterrado as pessoas que eram pobres e até os escravos. Mas no século XIX, houve uma epidemia de febre amarela que assolou Belém inteira e até os outros municípios. Por medidas sanitárias, o governo da época decidiu que era necessário
que esses corpos não fossem mais enterrados nas igrejas, mas que fossem enterrados em cemitérios. E foi isso que aconteceu. As famílias nobres começaram a tomar posse do cemitério da Soledade. As famílias ricas, os militares, as pessoas que tinham mais posse construíam suas tumbas no centro do cemitério, na parte central. Já as pessoas pobres eram enterradas nos fundos. Em 1964, o cemitério foi tombado e deveria ter sido cuidado, preservado, mas não foi o que aconteceu, né? E nós vimos isso até hoje. Nós estamos vendo isso até hoje neste cemitério. Ele está sendo destruído pela ação de vândalos, até mesmo pelo tempo. E o governo não toma nenhuma iniciativa de tomar conta do lugar, porque é um lugar histórico da nossa cidade. Então, o cemitério da Soledade, ele é muito conhecido por pessoas que o visitam na segunda-feira, que é a segunda-feira conhecida como Dia das Almas. Não sei se você já ouviu falar, mas pergunte para sua mãe, para sua avó, para sua tia aí, que elas vão te contar sobre isso. Minha mãe me falava muito sobre isso. Ele ainda hoje é muito visitado por pessoas que vão lá agradecer graças alcançadas. Eles acreditam que alguns túmulos de algumas pessoas mortas e enterradas lá se tornaram santos. E eles fazem promessas e relatam graças alcançadas e vão lá levar velas, fazer orações, flores, brinquedos, fazem aquelas plaquinhas com o nome do falecido no túmulo, como forma de agradecimento pela graça alcançada. Existem túmulos muito conhecidos nesse cemitério. Um deles é o túmulo do Zezinho, que é um garotinho que morreu em 1881. Ele é conhecido como milagreiro e muita gente relata que conseguiu alcançar curas e outras coisas aí que pediram a ele e que deu certo, que vão lá e levam um brinquedo para eles, mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou deixar detalhado para você a história aí, que é muito interessante, desse garotinho chamado Zezinho. O Cemitério da Soledade é um patrimônio do nosso estado, que guarda muita história que com certeza eu vou trazer aqui para vocês, porque não vai faltar relatos que cercam aí esse misterioso cemitério aí no centro da nossa cidade. São relatos de pessoas que passam no ônibus e que têm alguma visão de um vulto. Então, com certeza eu vou trazer histórias diversas desse cemitério que guarda muita história, muito mistério. Tem relatos de pessoas que citam experiências de passar ali do lado, ver vulto, espectro, orbes. É um cemitério que tem muita história para contar e eu vou trazer tudo isso aqui para vocês. Então por hoje é isso, gente. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva, fala para os seus amigos, vem todo mundo para cá e vamos conhecer um pouquinho mais de Belém, conhecer um pouquinho mais da nossa história. A gente tem muita história para contar, muita coisa que vem da dos nossos ancestrais, muita lenda, muita cultura dentro desses relatos sobrenaturais. Hoje em dia a gente vê a cidade de Belém grande, gente correndo para um lado e para o outro, mas gente, tem muita coisa que acontece, vocês vão ficar de cabelo em pé. Então se inscreve, se você tem um relato, manda também aqui, ó, neste endereço desse e-mail aqui, que eu vou ter o maior prazer de contar, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.